Olá, iluminados! Vamos para mais um vídeo? Vamos expandir a consciência. Nesse vídeo eu quero trazer conhecimentos, coisas que me fizeram refletir, me trouxeram muita expansão de consciência sobre uma consagração de ayahuasca que eu fiz esse final de semana e me trouxeram muitas viradas de chave. E o intuito do canal é esse, eu quero ajudar outras pessoas a expandir a consciência. Então, eu quero dividir a minha história, tudo o que aconteceu comigo, o que está acontecendo, como eu estou conseguindo expandir a minha consciência, como eu estou indo, o que eu estou fazendo, enfim. Então, eu espero que, se eu conseguir ajudar uma pessoa a expandir a consciência, a encontrar uma resposta, se você sair daqui com uma chave virada, para mim eu já vou ficar muito feliz, porque eu sei que de uma certa forma eu consegui ajudar uma pessoa. Primeiro, vamos começar do início. Eu sempre ouvi falar de ayahuasca, alguma coisa assim, mas eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse processo de ayahuasca. É uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. E eu sempre vi algumas coisas assim, e tudo que eu vi era falando mal, e ai, fulano bebeu ayahuasca e nunca mais voltou, e coisas do tipo. Mas eu nunca fui buscar saber, porque não era aquilo, naquele momento não fazia parte do meu mundo ainda. E antes de iniciar, lembrando, eu não estou aqui para incentivar ninguém a consagrar ayahuasca, tá? Não é para incentivar, porque eu vi um vídeo da Tereza lá e ela falou da ayahuasca e agora eu quero consagrar ayahuasca. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para dividir todas as consciências e as viradas de chave que eu tive na minha consagração. Então, e se você sentir o chamado, você vai atrás, busca estudar sobre, procura uma casa que tenha responsabilidade, procura uma casa responsável, porque não é um processo fácil, não é brincadeira. Você vai acessar sombras, você vai acessar as suas sombras mais dolorosas. Então, tem que ser num local de muita responsabilidade, com uma pessoa de muita responsabilidade, tá? O meu processo, como que foi? No final de 2019, eu comecei o meu despertar espiritual. E eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu sei que eu estava indo ali assim, acontecendo muita coisa, e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo comigo. E de repente foi passando, que eu vou fazer outro vídeo contando sobre. Chegou a final de 2022, eu me separei do meu casamento. Final de 2022 me separei e eu fui só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Foi desesperador. Aquilo lá, assim, foi dilacerador. E nesse processo de eu ter me separado, tal, chegou o começo de 2023, eu tava muito perdida mesmo. O que vai ser de mim? Eu me separei, tinha uma vida estável, de repente eu não tinha mais o casamento, 2 filhos para cuidar, sozinha, sem uma profissão, 4 gatos, um cachorro. Falei, o que vai ser de mim? A minha vida era chorar, chorar e desesperada, perdida, porque eu não sabia o que fazer da minha vida. De repente, começo de 2023, começou a aparecer, e eu comecei a pedir muito para Deus, falei, Senhor, me mostra uma saída, o que eu preciso fazer da minha vida para me sair dessa situação. Aí, no início de 2023, eu entro nas redes sociais, começa a aparecer o Hélio Couto para mim. Tudo que eu entrava era o Hélio Couto, Hélio Couto, Hélio Couto, eu entrava no Instagram, Hélio Couto, YouTube, tudo era o Hélio Couto. E eu comecei, falei, gente, o que esse senhor tá aparecendo para mim desse tanto, né? Falei, eu vou ver o que ele tá falando. E eu comecei a ver os vídeos do professor Hélio Couto. E eu não entendia nada do que ele falava grego ali. Eu não entendia nada. Tá. E fui assistindo. Aí fui vendo e eu vi o pessoal falando ressonância harmônica, enfim.
que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse processo. Aí nisso chegou para mim Hélio Couto, chegou a psicanálise e olha como a gente cria a nossa realidade. Hoje eu tenho consciência disso, assim, porque há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu tinha uma amiga e essa amiga um dia falou para mim, assim, a gente conversando, essa amiga falou para mim, falou, ai, Tereza, eu vou num psicanalista que tem em Cambuí, que é uma cidade vizinha da onde a gente morava. E eu quero ir nesse psicanalista que tem lá. E eu ouvi aquilo, psicanalista, eu achei aquele nome lindo. Eu nem sabia o que era. Nunca tinha ouvido falar aquilo, assim, psicanalista. E eu olhei aquilo e falei, gente, que coisa mais linda, tá aí, eu quero ser isso, psicanalista. Aí eu falei pra ela, o que psicanalista faz? Aí ela falou, conversa. Aí eu peguei e falei, que coisa linda, eu quero ser isso, psicanalista. Que lindo, amei. E passou 23 anos por aí. Aí, início de 2023, chegou pra mim, foi chegando, o universo foi me mandando tudo ali pra mim. Chegou o Hélio Couto, comecei a estudar, de repente chegou a psicanálise pra mim, comecei a estudar psicanálise. Só que mesmo em meio a tudo isso, eu falava, falta alguma coisa, falta alguma coisa. O que tá faltando? O que eu preciso fazer? Porque eu ainda não estava entendendo, eu estava ali no meio do furacão e fazendo tudo, mas eu não tinha respostas de nada. Eu não conseguia encontrar aquelas respostas ainda. O Hélio Couto falava grego. Eu ouvia ele falando e eu ficava assistindo os vídeos assim, e ele falava grego, que eu falava, gente, esse homem tá falando grego, o que é isso? O que é essas coisas? Tamanha era a minha consciência lá. Aí chegou um dia e eu comecei a falar, eu preciso descobrir o que está acontecendo comigo e foi nesse processo. Um dia eu sonhei, eu dormi, eu deitei para dormir e falei para Deus, falei, Senhor, me mostra um caminho, o que eu preciso fazer. Me mostra uma saída, uma solução para minha vida, porque eu não dou conta mais. Eu não dou conta, minha vida está sendo só sofrimento, choro, e eu não aguento mais isso. E aí eu acordei, eu dormi e falei, me mostra, Deus, me mostra uma saída. E eu dormi, acordei de manhã e acordei assim, consagrar a ayahuasca. Aí eu peguei e falei, consagrar a ayahuasca? Aí eu lembrei, falei, eu já li alguma coisa do tipo tal, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Aí conversando com uma amiga, eu perguntei pra ela, falei, eu quero consagrar a ayahuasca. Você conhece alguém? Porque na cidade onde eu moro hoje, eu não conhecia nada, era um mundo totalmente novo, tudo novo ali, assim. Aí ela falou pra mim, tem tal pessoa que consagra e ela pode te falar. E eu conhecia essa outra menina, a gente até fazia academia, às vezes a gente treinava junto, alguma coisa assim. E aí ela falou, fulana fala, ela consagra, eu sei que ela consagra porque a minha cabeleireira foi junto com ela. Aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, olha, eu quero consagrar ayahuasca, aí me falaram de você e tal, como que eu faço? Aí ela me falou, olha, Tereza, tem uma casa em Gonçalves, que é uma cidade próxima da onde eu tô também aqui hoje, tem uma casa lá que é da moça lá, da mulher, me passou o contato, falou, lá você consegue consagrar. Aí eu peguei e entrei em contato com ela, a dona da casa. Entrei em contato com ela e conversei com ela tal, e a gente conversou, só que eu não fui de imediato, eu fui estudar, eu fui buscar conhecimento. Então, lembrando, o que eu tô falando aqui é com a gota de conhecimento que eu tenho, porque o que eu conheço é uma gota, o que eu ignoro é um oceano. Então, assim, eu não tô falando a verdade verdadeira, assim, do mundo. Eu estou falando dentro do conhecimento que eu tenho, tá? É o meu conhecimento, cada um tem o seu conhecimento. Mas a Tereza tá falando lá, ela tá falando a verdade. A minha verdade é essa, a sua é outra. Cada um tem o seu conhecimento, cada um tem o seu grau de entendimento. E aí eu fui estudar sobre a ayahuasca, fui estudar sobre xamanismo, enfim. E passou um determinado tempo, eu fui fazer minha primeira consagração. E depois dessa
consagração eu já fiz, depois dessa aí eu já consagrei acho que 10 vezes, assim. E continuei no processo. Ressonância, aí fiz o caminho da palestra do Hélio Couto, ressonância harmônica, que eu faço até hoje, e fui. Aí eu fiz meu curso de psicanálise, fui fazendo outros cursos de terapia, enfim. E o caminho foi seguindo. E a cada consagração de ayahuasca é um processo diferente, a cada um vem um processo diferente, porque hoje eu vejo da minha primeira consagração para essa última que eu fiz agora, que eu acho que foi a 10ª vez, no meu, para mim, antes, na primeira consagração veio 1%, um exemplo. Nessa outra agora, eu sinto assim, que conforme a gente vai consagrando, a gente vai aprofundando em camadas mais profundas, que eu percebo em mim. E aí, assim, eu fui fazendo, fui consagrando tal, e eu sempre falo que pra mim, assim, a cada consagração que eu faço, a próxima eu acho que é a mais desafiadora, porque pra mim, a gente vai entrando em camadas mais profundas, então sempre vai ficando desafiador. E aí eu consagrei sábado. Então, lembrando, gente, eu não estou aqui falando para ninguém consagrar ayahuasca, porque é um processo que exige, você tem que fazer dieta, você tem que passar por uma ficha de anamnese, você tem que conversar, tem que ser numa casa de responsabilidade, tá? Então, porque não é um processo simples. Ele vai fazer você acessar coisas profundas sua. Então tem que ter responsabilidade, tá? Porque às vezes eu ouço muita gente falando assim: "Ah, eu vou consagrar ayahuasca porque a ayahuasca cura". Gente, a ayahuasca não cura nada. Nada, eu sempre falo isso. A ayahuasca, ela não cura nada. Ela não é um antibiótico que você tá com a infecção de garganta, você vai no médico, ele passa um antibiótico pra você, você toma ali 10 dias, 7 dias, 5 dias, e vai curar a sua infecção de garganta. Não, a ayahuasca não, ela vai te mostrar o que precisa ser trabalhado, o que você precisa trabalhar em você para curar aquilo. Então, você tá com infecção de garganta, ok. Eu vou lá na ayahuasca, ela vai me curar. Não, ela não vai te curar. Ela vai mostrar para dentro de você, você vai entrar dentro de você e você vai ver toda aquela sujeira que tá dentro de você ali. E ela vai te mostrar, falar, tá, a sua garganta tá infeccionada, por quê? Ah, porque você tem muito, um exemplo que eu estou dando aqui pra vocês entenderem. Você tem muito ressentimento do seu pai, da sua mãe, enfim. E aí o que você faz? Travou aqui. Então, para sarar a sua garganta, você vai ter que soltar esses ressentimentos, você vai ter que fazer esse trabalho de cura, de perdão, você vai ter que fazer todo esse processo. Ah, então eu vou lá, consagro a ayahuasca, eu tenho ressentimento do meu pai com a minha mãe e eu saio de lá e eu saio curada. Não. Ali só vai te mostrar o que você precisa trabalhar em você. Então, por isso que é um processo muito difícil. Porque a gente tem que trabalhar na gente, a gente tem que curar dentro da gente aquilo para poder curar para fora. E, enfim, aí chegou sábado, essa amiga minha, a mesma amiga que me apresentou a ayahuasca lá no início, ela morava em outra cidade, agora ela voltou para essa cidade onde eu tô hoje. E aí a gente conversando, na sexta-feira eu fui ajudar ela, na sexta ou na quinta, não me lembro, assim, acho que foi na sexta. Eu fui ajudar ela e aí a gente conversando, eu falei pra ela, falei, eu quero consagrar a ayahuasca, mas eu já tô passando por uns processos e eu tô meia ressabiada, assim, porque eu já tava passando por uns processos intensos. Ela falou, vamos consagrar, eu também não tô legal e tá acontecendo um monte de coisa comigo, assim, eu não tô legal, vamos consagrar? Falei, vamos. Aí a gente consagrou sábado. E eu consagrando a ayahuasca, a gente fez tudo, né, assim, nas duas. Aí a gente consagrou, a gente tomou um pouquinho, a gente entrou muito pouco na força, tava aquela força bem leve, bem sutil, e já tinha passado um determinado tempo. Aí eu peguei e falei pra ela, tá muito leve. Ela falou, vamos tomar mais um pouco. E a gente tomou mais um pouco de ayahuasca, a gente consagrou mais um pouquinho. E de repente, assim, tava do mesmo jeito ali.
Aí, passou um tempo, a gente tomou mais um pouquinho. Foram 3 doses, mas foram um pouquinho de cada uma ali, assim. E de repente a força veio. E aí ela veio torando, ela veio com tudo. E foi assim, desesperador. Desesperador. Eu já fiz outras consagrações sozinha, porque pelo conhecimento que eu tenho, igual eu tô falando, não indico. Ah, eu vou lá consagrar ayahuasca, vou consagrar sozinha. Não, pelo amor de Deus, não. Eu faço porque eu tenho um determinado conhecimento. Então eu andei consagrando sozinha algumas vezes, mas o que? Eu já venho vindo de uma caminhada, eu já consagrei em várias casas, eu já consagrei com índios. Então, assim, é diferente. Eu tenho um determinado conhecimento. Se você não tem, não faça. Não faça, porque o processo é difícil. Teve uma vez que eu consagrei sozinha que foi desesperador. E aí você tem que manter o autocontrole, você tem que ter domínio, porque senão você não controla, não controla. E nesse sábado, eu e ela, a gente estava passando pelos mesmos processos, ou seja, tudo no universo é eletromagnetismo. O que você emana, você recebe. O que você manda, você recebe. E a gente estava na mesma frequência, os mesmos problemas ali, as mesmas coisas acontecendo, e a gente ressoou, e a gente voltou, né? Assim, a gente na mesma frequência, uma com a outra, e vamos consagrar. Aí a gente foi consagrar, tal, e a gente começou, era 2 horas da tarde. Enfim, aí veio, a gente tomou, tal, de repente, ela no processo dela, eu no meu processo. E de repente começou a vir para mim ali, assim, dentro do meu processo ali, eu comecei a ver muita água, muita água ali, assim. Eu falei as minhas emoções, porque as minhas emoções estavam assim, um turbilhão, um furacão. Eu falei, são as minhas emoções que estão me mostrando essa água. E foi indo, foi passando. De repente eu tava dentro de uma caixa. Eu me vi ali dentro de uma caixa, como se fosse uma caixa de cimento. E eu tava toda trancada dentro daquela caixa. E ali bateu o desespero. Bateu o desespero ali, assim, que eu falei, meu Deus. E era como era, é o externo, né? Porque o que? A ayahuasca, ela vai te mostrar o seu interno, como tá o seu interno. E era como eu estava, me sentindo presa dentro de uma caixa sem saída. Então eu tava dentro daquela caixa ali, tudo escuro, e eu desesperada, e foi batendo aquele desespero. E eu falei, calma, respira, e eu vou fazendo as técnicas que eu tenho comigo, que eu conheço. Por isso que eu falo, não consagre sozinho, porque numa hora dessa, se você não souber cuidar, se você não tiver autodomínio, você precisa de uma pessoa experiente do seu lado, porque é desesperador. E ali dentro daquele processo, eu no meu processo, ela no processo dela, eu peguei e dentro daquela caixa, sim, e muito desesperador, não sei quanto tempo, eu fiquei dentro daquela caixa ali assim, e eu lutando, eu procurando, passando a mão naquela caixa para tentar achar uma saída, eu não achava nada, eu não conseguia. E de repente, assim, me vem. E aí eu fui acalmando, e aí começou a vir para mim o Hélio Couto. Veio o avatar, o Hélio Couto, ele vinha assim e falava para mim assim, basta um pensamento, basta um pensamento, basta um pensamento. E ficava isso na minha cabeça, basta um pensamento. E eu dentro daquela caixa, eu fui acalmando. E eu falei, entendi. Porque para quem já é ressonante, quem faz ressonância harmônica, já fez o caminho das palestras do professor Hélio Couto, sabe, né, que ele fala, basta um pensamento para mudar a realidade. E ali eu entendi. Eu peguei e falei, tá, basta um pensamento. E eu mudei o meu pensamento automaticamente. Como eu mudei o meu pensamento, a minha frequência vibracional, que era aquela frequência em que eu estava de perdida, porque eu estava completamente perdida, eu não via saída, aquela frequência minha mudou. E eu saí da caixa. Nisso eu saí da caixa e fui para um outro processo. E tá, e tô dentro do meu processo, tal, e olhando para dentro, e assim, muito doloroso mesmo, porque, como eu falo, a gente olhar para dentro da gente, você, principalmente na ayahuasca, você vai olhar, você vai acessar e você vai saber que
tudo isso tá dentro de você. Não tá fora, tá dentro. Então eu via que tudo aquilo, o quanto eu estava perdida, o quanto eu estava desesperada, o quanto eu queria sair, mas eu não achava saída. E ali veio um pensamento, você muda tudo. Enfim, aí de repente, a minha amiga. E a gente sempre consagrou, a gente já consagrou juntas, assim, nós duas, umas 5 vezes, eu acho, em torno disso, assim, umas 5 vezes, nós duas. E sempre que a gente consagrava, ela ficava quieta, é cada um quieta ali no seu canto. A gente tava deitada, a gente coloca um colchãozinho, um tapete, alguma coisa assim, deita e cada uma fica ali no seu processo e passando pelo seu processo ali. Fecha o olho e fica ali passando pelo seu processo. E de repente essa amiga minha começou. Isso a gente consagrou, era 2 horas, devia de ser umas 4 horas da tarde. Ela começou a falar. E aquela menina falava que eu estranhei. Eu falei, gente, o que está acontecendo com ela? Porque ela nunca falou desse tanto. E ela falava. E ela desembestou a falar, mas ela falou. E eu só queria fechar o olho. E ela perguntava as coisas pra mim. E eu não queria responder, porque eu queria ficar quieta no meu processo. E eu fechava o olho, e ela falando. E ela ficava falando. E aí a gente tava deitada, uma de frente pra outra, assim, de lado. Eu desse lado e ela desse lado, uma de frente pra outra, assim. Eu olhando pra ela olhando pra mim ali, assim, ela falando. E eu falei, meu Deus. E ela falava, e ela perguntava, eu falava. E eu nem sabia o que responder, e ela falava. E ali eu entendi. Falei, ok, ela precisa... Porque a gente tá o quê? No mesmo processo. A gente tá no mesmo processo. Então ela tá... O quê? Ela tá cheia de coisa pra pôr pra fora. O interno dela tá bagunçado. Ela não tá sabendo lidar com isso. Ela não tá sabendo ficar em silêncio, porque isso tá reverberando com ela. Ela precisa pôr pra fora. Porque ela estando falando, ela tá fazendo barulho. O barulho interno está saindo pro barulho externo. Ela precisa pôr pra fora. E aí eu tinha horas que eu conseguia responder, tinha horas que não. E aí teve uma hora que veio assim pra mim, muito forte, assim. E ela falando, eu só queria silêncio, eu só queria o silêncio ali, assim. E ela falava, e eu deitada de lado, olhando pra ela, assim. Aí veio pra mim assim, você tá vendo isso? Porque a minha vontade era pegar ela e jogar longe, falar, vai embora, me deixa em paz. Mas eu não podia fazer aquilo, porque ela, ali, ela estava sendo usada para me mostrar o quanto a minha mente estava tagarelando, a minha mente estava inquieta. Ali ela estava sendo usada para isso. Embora o processo dela também estava ressoando com o meu, porque ela também estava inquieta, muito inquieta, por conta de tudo que ela passou. Então a gente ressoou. Ela inquieta de um lado, eu inquieta. A mente dela barulhenta daqui, a minha mente barulhenta daqui. A gente ressoou, a gente bateu uma com a outra. As nossas mentes, a nossa frequência bateu. 2 mentes turbulentas ali, muito barulho. E aí, ela falando, eu olhando pra ela, eu deitei de barriga pra cima assim, e pensei, falei, é só a minha mente falando, eu preciso aquietar a minha mente. Assim que eu parar de dar atenção pro que ela está falando, a minha mente vai aquietar, eu vou conseguir. E eu virei, fechei o olho e falava pra minha mente, falava, fica em silêncio, você não precisa ficar falando desse tanto. E aí ela ficou em silêncio, uns 5 minutos. Ali eu falei, graças a Deus, eu agradeci, falei, graças a Deus, ela ficou em silêncio. E eu tô lá, no meu processo. De repente, eu deitada assim, ela desembestou a falar de novo, e falava, e fazia perguntas pra mim, e eu falei, meu Deus do céu, e eu via que ela falava igual a minha mente, aquele turbilhão da minha mente, e tudo aquilo ali acontecendo, e tudo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu só queria silêncio,
eu só queria paz, eu só queria silêncio. E ela falando, falando. Ou seja, e aí ela começou, e foi falando tal, e eu falei, eu não vou conseguir. Eu simplesmente falo, não vou conseguir acessar os meus processos, porque eu não consigo. Ela falando, e era a minha mente ali, falando por ela, e ela falando da mente dela, tudo ao mesmo tempo, ali assim. Eu falei, eu não vou conseguir acessar os meus processos, eu não vou conseguir, não adianta. E no fim eu comecei a conversar com ela, porque eu sabia que não tinha o que fazer. Tipo assim, a minha mente venceu. A minha mente venceu. O barulho da minha mente venceu a quietude que eu queria ficar. Então, a minha mente venceu. Aquele barulho ali venceu. E aí a gente conversando, e toda hora ela ficava falando. Ela falava. Porque ela tá passando por um processo, então ela falando do processo dela, ela falava, olha, a frequência da abundância tá aqui. E a gente tá aqui. Então, para a gente chegar aqui nessa frequência da abundância, a gente precisa limpar, porque senão você não chega. E ela ficava falando isso, e aí vinha os ensinamentos do professor Hélio Couto sobre reprogramação mental, que sim, a gente precisa trabalhar tudo isso, a gente precisa limpar, porque imagina, realmente, né, tudo que você quer, eu quero uma casa, um exemplo, eu quero a minha casa ali, a casa X no condomínio tal. Beleza, a casa tá aqui, nessa frequência, e você tá aqui, vibrando nessa frequência. Tudo é vibração, tudo é vibração. Campo eletromagnético, seja, mandou, recebeu. Mas para você receber, você precisa aumentar a sua vibração. Então a casa tá vibrando aqui, e você tá aqui. O que você precisa fazer? Limpar, fazer essa limpeza. Aí ali é crenças, é traumas, é bloqueios, reprogramação mental. Porque não adianta nada você sonhar com a casa que tá aqui e você tá vibrando aqui e na sua cabeça você tá cheio de crenças ali. Ai, porque o dinheiro é sujo. Ai, porque eu nunca vou conseguir ter essa casa. Pronto. Você já não vai conseguir, porque você já determinou ali. Então você precisa fazer esse trabalho. E ela ficava falando isso. E pra gente chegar aqui, a gente tem que limpar. Limpar, limpar, limpar. E ela ficava falando, falando, falando. E ali vinha o professor Hélio Couto, e ela falando, e vinha o professor Hélio Couto, sim, você precisa trabalhar isso em você. E ela ia falando, e aí eu peguei, ou seja, ela falou das 3:30 da tarde, a gente começou 2 horas da tarde. Ela falou das 3:30 até a meia-noite, que foi a hora que a gente encerrou, que eu falei pra ela, falei, eu vou lá te levar na sua casa, vamos lá. E eu fui levar ela. E ela falou, ela falou, ela falou, ela falou. Aí eu cheguei aqui em casa, eu tava tão desnorteada, mas eu tava tão desnorteada, porque eu faço reprogramação mental para dormir. E isso desde do início de 2023, eu faço reprogramação mental para dormir. Então eu tô dormindo, eu tô ouvindo reprogramação mental ali. E eu cheguei, eu queria tanta paz, eu queria tanto silêncio, que eu não tive condições, eu não coloquei a reprogramação mental. E eu tô fazendo uma reprogramação mental que você tinha que fazer 30 dias seguidos. Eu fiz 28 dias. Faltava 2 para terminar. Eu não tive condições. Eu simplesmente desliguei tudo, desliguei a internet, desliguei tudo, tudo. E falei, não vou fazer. Depois eu volto no início e faço novamente desde o início. Mas eu não dou conta de nada falando na minha cabeça. Eu queria silêncio, eu queria paz ali. E isso foi de sábado para domingo, que a gente consagrou no sábado, então de sábado para domingo eu não ouvi reprogramação mental, e de domingo para segunda também não ouvi, não consegui, não vou ouvir, não dou conta, a minha mente tava assim. Aí o que eu fiz? O que veio disso tudo para mim? Desse processo todo, o quanto a nossa mente é barulhenta. O quanto a nossa mente é barulhenta, o quanto eu pude perceber ali, naquela consagração, que tinha que acontecer tudo daquele jeito, porque Deus, o universo, a espiritualidade, tudo tem a hora certa de chegar pra gente. E pra mim, eu vi que chegou ali assim, Tereza, a sua mente
precisa acalmar. Você precisa acalmar, porque a gente fica pensando freneticamente, assim, 24 horas por dia. E hoje, depois que eu comecei a estudar, que eu entrei nesse caminho de autoconhecimento, eu busco muito me observar, muito. Então, assim, eu busco olhar os meus processos, eu busco vigiar o que está passando na minha cabeça. E tem horas que eu vejo que está passando umas porcaria na minha cabeça e ali é uma coisa negativa, uma coisa ruim. E eu pego e eu cancelo, dependendo do pensamento que vem na minha cabeça, eu cancelo, eu já falo, tá cancelado, cancelado, cancelado. Tá cancelado, destruído, descriado, dissolvido, dissipado, eliminado, triturado, tudo. Tipo assim, eu já vou embalando assim. Então, eu já vivo nesse processo de vigiar a minha mente. Porque tem horas que ela desembesta. É igual um trem desencarrilhado. Vai embora, o negócio vai embora. E se você não dominar, ela te domina. Então, eu já vivo nesse processo de vigiar a minha mente. Eu já vivo nisso, assim. Só que aí veio na ayahuasca, eu falei, gente, eu preciso vigiar mais, porque ela tá desgovernada. A minha mente está desgovernada ali, por esse processo que eu passei. Então, assim, eu olhei e falei, meu Deus. Aí chegou no domingo, eu levantei, assim, aí dormi de sábado para domingo, chegou no domingo. Eu falei, gente, eu não dou conta de nada. Eu só quero silêncio, silêncio, eu só quero silêncio. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero nada, nada. Aí eu mandei mensagem para uma amiga minha à noite, no domingo de manhã, porque a gente tá fazendo uma troca de reiki, 21 dias, eu envio reiki para ela envia reiki para mim, a gente tá fazendo esse processo de troca de reiki durante 21 dias, e eu enviei o reiki para ela no sábado, e no domingo eu contei para ela de manhã, falei, olha, aconteceu, veio isso no reiki seu, e a gente tá nos processos, assim, de muita limpeza nessa troca de reiki, enfim. Então tá vindo muitos processos para mim e para ela, e tá sendo limpo muitas coisas também nesse processo do reiki nosso. Eu mandei mensagem para ela, e ela falou, ai, como que foi a ayahuasca, tal, me conta. Aí eu resumi ali para ela, falei, olha, hoje eu vou ficar off. Hoje eu estou off. Falei, eu vou te contar, mais ou menos, na segunda-feira a gente conversa, porque hoje eu quero silêncio. Aí eu falei pra ela, eu quero deitar, eu quero meditar, eu quero sentar, meditar, deitar, ver o que o meu corpo vai pedir, e eu quero ficar quieta. Ela falou, coloca uma frequência gostosa de reiki. Eu falei, não quero frequência, não quero nada, não quero volume, não quero barulho, não quero som, não quero nada, eu quero silêncio. Eu preciso de silêncio, eu preciso desse silêncio, porque tava desesperador. Aí chegou ontem, que foi no domingo, eu desliguei a internet, eu desliguei tudo. Eu sentei, falei, eu vou meditar. E eu sentei e fui fazendo as minhas meditações ali, e fui analisando, observando a minha cabeça, e fui observando, e assim, naquele processo ali, eu não sei falar quanto tempo eu fiquei. Eu sei que depois do almoço, assim que eu desliguei a internet depois do almoço, eu fui pegar no celular, era acho que 7 horas da noite. Tipo assim, eu desconectei. Eu desconectei, assim, falei, não quero mexer com nada, eu só quero silêncio. E durante esse processo que eu fiquei reclusa, porque aí eu entrei para dentro de mim ali e eu fui olhando, analisando a minha mente e eu vendo que sim, ela ainda está barulhenta, ela ainda tem muito barulho dentro dela, só que é no dia a dia. Então, o que a ayahuasca ela faz, né? O que ela mostra, né? Igual muita gente fala, eu vou consagrar a ayahuasca e eu vou sair dali curado. Não, você não vai sair dali curado. Você vai ter que fazer o processo no dia a dia. É um dia de cada vez, assim como eu estou fazendo comigo agora, porque veio tudo isso da minha mente barulhenta, veio tudo aquilo e eu não estava suportando. Só que o que eu não estava suportando era eu mesma, a minha cabeça, era a minha cabeça ali, sabe? É uma fanfarra, uma escola de samba, bateria de escola de samba ali,
ia tudo aquilo ali. Aí eu falei, gente, então o que que é pra mim hoje, assim, que eu aprendi e que, se você tiver essa virada de chave, eu espero que de tudo que eu falei que sirva de alguma coisa, pelo menos para uma pessoa, porque eu já vou ficar feliz, muito feliz, porque eu ajudei uma pessoa a chegar até essa virada de chave sem ter que passar pelo processo. Nossa, Tereza, eu nunca consagrei o ayahuasca, mas eu vi um vídeo seu e eu entendi o que você quis dizer. Ótimo, excelente. Você não precisou passar pelo processo, porque eu precisei passar por muitos processos para me ter a consciência que eu tenho hoje. Então, o canal eu criei justamente para isso, para me ver se eu consigo ajudar outras pessoas a saírem daqui e chegarem aqui sem ter que derrapar e subir, descer e subir, descer e sofrer muito para chegar até aqui. Porque o meu caminho foi isso, foi subida, descida e muito sofrimento para mim chegar aqui. E hoje eu assisto muitos canais, eu vejo muita coisa, eu busco muito conteúdo, porque minha vida hoje é estudar e expandir a consciência. Então, hoje eu busco pessoas e quando eu vejo um vídeo da pessoa, eu falo, bom, eu tô aqui, essa pessoa tá aqui. Eu posso ir para cá usando o que ela está ensinando, sem eu ter que fazer tudo isso novamente, os caminhos de subida, descida, subida, descida, subida, descida, para chegar aqui. Ou seja, eu posso dar um salto quântico daqui para cá, sem ter que sofrer, sem ter que passar por tudo isso. Porque o que eu posso fazer? Ah, a pessoa ensinou tal coisa. Eu vou aderir na minha vida. Eu vou aderir, porque deu certo. Então, eu vou por esse caminho. Eu não preciso sofrer. Eu posso dar um salto quântico daqui para cá. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, para o vídeo não ficar muito longo. Então, assim, cuidado com a sua mente. Acalma, acalma. Tenta olhar a sua mente. Tenta, porque igual eu falei, eu vivo nesse processo de observar a minha mente. Eu já vivo nesse processo. E mesmo vivendo nesse processo, ela já estava um caos. Imagina se eu não vivo nesse processo, como que estaria? Estaria muito pior. Então, assim, foi desesperador? Foi sim, muito assustador, foi muito desesperador. Claro que foi. Porque como eu falo, uma consagração de ayahuasca não é brincadeira. Não é brincadeira. Você vai acessar sombras sua e você vai ter que olhar para aquelas sombras e você vai ter que trabalhar em cima daquilo. E acessar as nossas sombras, olhar para tudo isso é doloroso, é triste, é difícil, é muito difícil. Mas é o caminho que tem que fazer, porque enquanto a gente não fizer esse processo, a gente não sai da mesmice. Sempre mais dos mesmos, sempre mais do mesmo. Aí entra igual ela falava durante a consagração. Pra gente chegar aqui, a gente tá aqui, a gente tem que limpar. Aí entra o Hélio Couto ali, ela falava isso, vinha o Hélio, vinha o arquétipo, assim, vinha o Hélio na minha frente, ele assim, e falava, tem que fazer reprogramação mental, tem que fazer limpeza, tem que fazer uma faxina, você sempre, imagina que você sempre foi um computador, que você sempre rodou ali num programa de escassez, então o seu computador está só rodando num programa de escassez ali, e só escassez, e aqui tá abundância. Então você não vai sair desse programa que tá rodando aqui e pegar aqui a abundância e colocar no seu computador. Você não vai fazer isso, você não vai conseguir, você não vai. Sabe, o computador da abundância tá aqui, o computador seu tá aqui, o seu é só escassez aqui embaixo rodando. Porque pra você chegar aqui, para você instalar esse programa de abundância no seu computadorzinho aqui, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que deletar, você vai ter que fazer uma limpeza nesse seu aqui. Você vai ter que jogar tudo isso fora. Todo esse lixo, todas essas crenças, tudo, você vai ter que tirar e jogar fora. Aí sim, depois de você fazer todo esse processo, aí você vai pegar a abundância e você vai colocar no seu computador. Aí o seu computador vai rodar aqui o programa da abundância que tá aqui em cima. Só que para isso tem que limpar, trabalhar. E em cima desse limpar e trabalhar, observar a mente. Porque é aqui que você cria tudo. É aqui que você cria tudo. Lembra no início, quando eu tava lá dentro da caixa?
uma caixa de cimento, toda fechada, trancada, desesperada, buscando encontrar uma resposta, uma saída, e eu não via nada. Eu não via nada e foi me dando desespero. E eu falei, eu vou morrer. E foi desesperador. E aí veio o Hélio Couto. Basta um pensamento, basta um pensamento. Então, e tudo tá conectado. Tudo tá conectado. Então, esse um pensamento, o que que é? Aqui, ó. Porque se eu fico lá atrás, o Hélio, ali, na minha consagração, ele veio e falou, basta um pensamento. Se eu não estou presente ali para entender o que ele estava me falando ali na consagração, basta um pensamento, e eu tivesse só focada no desespero que eu estava de estar dentro da caixa, eu não teria conseguido mudar de realidade. E aí isso é os nossos pensamentos, isso é a nossa cabeça. Para a gente poder mudar de realidade, mudar de frequência, é a cabeça. É a nossa cabeça, é o nosso pensamento. O pensamento cria. O Hélio Couto fala muito sobre isso. Pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou. Você pensou, você criou. Ah, mas quando que vai acontecer? Vai acontecer. Vai. Assim como eu contei no início. Lembra que eu contei no início da psicanálise, quando eu ouvi a primeira vez, há 23 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, eu ouvi a minha amiga, eu quero ir num psicanalista. E eu olhei aquilo e falei, que coisa mais linda, psicanalista. Tá aí, Tereza Tosta, psicanalista. Amei, eu quero ser isso. Simplesmente pensei, comentei com ela, 20 e tantos anos depois, eu me tornei psicanalista. Sim, eu fiz. E eu ainda falei, o universo foi tão assim comigo que eu não fiz um curso de psicanálise, eu fiz 3. Porque eu comprei um curso de psicanálise, eu fiz um primeiro curso de psicanálise, passou um tempo, eu comprei um outro curso, vinha dentro desse outro curso um bônus, um curso bônus, eu comprei um curso de um determinado assunto ali, de uma determinada terapia, e o bônus dela era psicanálise. Eu fiz mais um curso de psicanálise. Passou outro tempo, mais um curso de psicanálise de bônus, dentro de um outro curso que eu comprei. Então, são 3. Aí eu falei pro universo, não precisa mandar mais. Eu agradeço, mas não precisa mandar mais, já tá ótimo. Eu já fiz 3, tá bom. Aí assim, então pensou, criou. E a gente tem que ficar aqui, ó, vigiando, que você tá criando 24 horas por dia. E tudo é na cabeça. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com a sua frequência vibracional. Muito cuidado com a sua frequência. Porque se você pensar uma coisa aqui e a sua frequência ali, vamos por uma coisa... Por que a gente cria tanta coisa negativa, tanta coisa ruim? Por quê? Por que eu penso coisa negativa? Um exemplo. Pensei que... Nossa, o pneu do carro furou. Você vai lá, o pneu do carro fura. Por quê? Por que acontece isso? Você pensou ali. Você soltou para o universo. Você soltou, você simplesmente pensou e soltou. Você não, sabe? Nossa, se eu sair de casa o pneu do carro furar, chegou lá na frente e furou. Você criou essa realidade. Inconscientemente, porque você não sabe disso. Eu não sabia de muita coisa. Eu não sabia de muita coisa disso. Hoje eu sei. Hoje eu falo que hoje eu vivo pisando em ovos em muitas partes da minha vida. Porque eu sei disso. Eu sei que a gente pensou, criou. E, mas por que eu não consigo criar coisas boas? Um exemplo. Mas por que eu não consigo criar coisas boas? Porque você pensa, só que você não acredita. Então tá. Então, Tereza, então você quer dizer que a casa no condomínio X tá aqui. E eu tô aqui. Eu quero essa casa. Ela já é sua. A partir do momento que você fala, eu escolho, não eu quero. Porque quando eu falo eu quero, eu não tenho. Eu já tô mostrando pro universo que eu não tenho. Então eu escolho. A casa tá aqui. Eu escolho essa casa aqui. Ok. Ela já é sua. E alguma realidade ela já é sua. Você só precisa trabalhar para você acessar essa frequência aqui.
para você chegar nela, mas ela já é sua. Já tem uma realidade sua vivendo ela, naquela casa. Só que aí, o que você faz? Você vai cocriar. Você vai cocriar e vai acreditar que ela já é sua. Ela já é sua. Ela já é sua. Só que você tem que acreditar nisso 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ah, mas passou um ano, não aconteceu. Ai, não é pra ser. Pensamento, cabeça. Você descolapsou, você, como diz, perdeu tudo que você fez. Você já não acreditou naquilo, já caiu aqui de novo. Você entendeu? Então, a cabeça, a mente, cuidado com os pensamentos. Então, assim, de tudo isso que eu falei aqui, que da minha experiência, né, com a consagração que eu tive, uma delas, que tem muitas outras, assim, foi isso. Cuidado com a mente barulhenta. Cuidado com a mente barulhenta, tá? Cuidado com a mente barulhenta, porque ela vai desgovernar a sua vida, ela está desgovernando a sua vida e você não está percebendo. E você não está percebendo, porque aí ontem, no domingo, eu sentei, eu fui meditar, eu acalmei, e eu vi, e eu fui percebendo, observando a minha mente, o meu corpo, ali, assim, porque no sábado, durante esse processo, e ela falando ali, assim, eu não tô aqui falando mal dela, não, de forma alguma, amo ela de paixão, amo, eu não tô falando mal dela, eu estou falando que ela foi uma atriz que o universo colocou para me mostrar, que ela tinha que estar presente ali, naquele momento, para poder me mostrar o quanto aqui estava barulhento, o quanto isso aqui estava desgovernado, o quanto eu não estava conseguindo silenciar isso daqui, porque ela só foi uma peça do universo ali, naquela consagração para ela me mostrar tudo isso. E aí ontem, o que eu fiz? Eu sentei, falei, eu vou meditar, eu vou acalmar, e se antes eu vivia 50%, porque antes eu achava que eu estava 100% vivendo, vigiando isso daqui. Não. Eu não estava 100%, eu estava 30%. Mas já é um bom caminho, porque lá atrás nem isso eu fazia. Então já é um bom caminho. Agradeço, porque eu expandi a minha consciência e já cheguei nesses 30%. Só que agora a meta é, eu estava em 30%, agora eu vou para 60%. Eu vou conseguir ficar 100% vigiando? Não, eu não vou conseguir. Claro que não. De início, não. Não adianta eu falar para vocês, eu consagrei hoje, eu consagrei sábado, aí veio essa virada de chave, aí na segunda, na terça-feira, eu já tô 24 horas por dia ali, 100%. Não vou conseguir, porque é um processo, é um aprendizado, é uma aprendizagem que a gente precisa fazer. Porque eu passei 45 anos ali, com a mente desgovernada praticamente, então eu não vou conseguir da noite pro dia, de um dia pro outro, colocar ela nos trilhos. Eu não vou, não é da noite pro dia, é um processo. Mas só da gente já tá nesse caminho, só da gente já tá trilhando esse caminho, já é um passo gigantesco. A gente já tem que agradecer muito, muito, muito mesmo, porque já é um passo gigantesco, porque a gente já mudou a consciência, a gente já tem percepção de que vai melhorar, as coisas vão mudar, não da noite pro dia, mas vai mudar. Então é orar e vigiar a sua cabeça, porque ela pode ou te elevar lá em cima ou te destruir. Os seus pensamentos, eles têm dois poderes ali. Ou eles te elevam, ou eles te destroem. Aí você escolhe. Porque eu vi isso na minha consagração de ayahuasca. A minha mente, ou ela me coloca aqui em cima, ou ela vai me destruir. Então, eu vou ter que tomar as rédeas. O que eu escolho? Ah, Tereza, o que você escolhe? Eu vou deixar ela me colocar aqui em cima, ou ela me destruir? Então, usa isso. Cuida da sua mente e guarda isso. A sua mente mente. Cuidado com os pensamentos. Cuidado, vigia os seus pensamentos. E tenha domínio, porque ou ela vai te destruir ou ela vai te elevar. Tá bom? Eu espero que, de coração,
que pelo menos uma pessoa consiga entender e ressoar com isso que eu falei e consiga fazer essas mudanças e consiga viver observando a sua mente. Porque realmente, se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz mesmo, porque eu ajudei uma pessoa e essa pessoa não precisou passar pelo processo da dor que eu passei para ter a consciência que eu tô dividindo com vocês aqui, as viradas de chave que eu tive, tá bom? Então, assim, vigia, vigia, vigia a sua mente e cuidado com o que você cocria, porque no universo tudo é eletromagnetismo, mandou, voltou. Tudo que você manda. Ah, eu pensei alguma coisa do meu vizinho lá que me fechou no trânsito. Eu desejei mal para ele. Você não desejou para ele, para você. Infelizmente, para você. Porque tudo que a gente faz, a gente não tá fazendo pro outro, a gente tá fazendo pra gente. É a mesma coisa você pegar uma bola. Pega uma bola, fica de frente para uma parede, joga aquela bola. O que a bola vai fazer? Ela vai bater na parede e voltar para você. Assim é com a gente. Isso é o universo. Mandou, voltou. Nossa, Tereza, é sério, é sério. Tem aí, para quem quiser estudar, eu vou gravar outros vídeos falando sobre isso, mas para quem quiser adquirir esses conhecimentos, tem o professor Hélio Couto, tem o site do professor Hélio Couto. Vai fazer o caminho das palestras do professor Hélio Couto, vai estudar, vai expandir a consciência, vai buscar conhecimento, porque conhecimento é poder. E Jesus disse, meus filhos padecem por falta de conhecimento. Então vá buscar conhecimento, que você vai ver como sua vida vai mudar muito. E junto de tudo isso, junto de todo o conhecimento de tudo isso, vigia a sua mente, tá bom? Vigia a sua mente.